Olá, nossa reflexão de hoje está em Lucas, capítulo de número 20, do verso 1 ao verso 8. E o tema da nossa reflexão é Perguntas maliciosas, resposta silenciosa. O texto em questão fala de um momento em que Jesus está ensinando e evangelizando em uma sinagoga e de repente aparece algumas autoridades religiosas lhe fazendo uma pergunta. E perguntaram o seguinte para Jesus: com que autoridade ele fazia aquelas coisas? Surpreendentemente, Jesus responde àquela pergunta com uma outra pergunta. E a pergunta que Jesus faz é a seguinte: com que autoridade João batizava? E aí então aqueles fariseus, aquelas autoridades religiosas começam a conversar entre si dizendo o seguinte: se nós dissermos que a autoridade vem de Deus, ele vai responder que a gente deveria também respeitar a sua autoridade. Se dissermos que vem dos homens, devemos temer ao povo, porque o povo considerava João como um profeta. E aí os fariseus, aquelas autoridades religiosas, disseram para Jesus: nós não sabemos da resposta. E aí Jesus, surpreendentemente, diz a eles: eu também não vou dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Qual é a lição de hoje? É que nós não devemos nos precipitar ou não devemos responder, pelo menos imediatamente, a tudo aquilo que nos perguntam, a todos os questionamentos que nos são feitos. Nós devemos tomar muito cuidado para que nós não caiamos em armadilhas com perguntas maliciosas. E aí nós vamos descobrir qual é a verdadeira intenção dessas pessoas que vêm até nós fazendo perguntas e questionamentos, querendo saber, perguntando a elas ou tentando entender delas qual é a sua verdadeira intenção. Então, muito cuidado, não se precipite em responder a tudo aquilo que lhes perguntam, principalmente nessa ferramenta chamada rede social, em que nós ouvimos provocações e às vezes ouvimos algumas coisas que nós discordamos. E aí, por conta disso, a gente acaba querendo responder, querendo dar a nossa opinião e, com certeza, você já deve ter experimentado um momento desagradável, um desacordo, um desafeto por uma palavra que não deveria ser dita, não é, num momento inadequado, para a pessoa errada, e aí a gente arruma muito problema. Então, para perguntas maliciosas, resposta silenciosa. Não se precipite em responder a tudo aquilo que perguntam a vocês. Tentem descobrir qual é a verdadeira intenção daquela pergunta, daquele questionamento, daquela fala. E para concluir, um princípio interessante para a gente poder praticar, disse que esses princípios eram usados por Sócrates quando qualquer pessoa vinha conversar a respeito de qualquer assunto com ele, e então ele tinha 3 princípios. O primeiro deles era o seguinte: aquilo que me está sendo dito é verdadeiro? É verdade o que a pessoa está trazendo até mim? O assunto que nós estamos conversando é verdadeiro? Ou o assunto ele veio até mim sem nenhuma comprovação? Ou alguém disse que outra pessoa viu? Se não houver veracidade no assunto, então eu não devo conversar, eu não devo responder, eu não devo me envolver com aquele assunto. O segundo princípio que Sócrates usava para lidar com essas situações era o seguinte: nós podemos fazer alguma coisa, nós faremos alguma coisa em relação a esta questão, nós podemos interferir, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir de algum modo naquilo que está sendo dito, nesse problema que foi levantado, nessa conversa que está sendo feita. Se nós não podemos fazer nada, então nós não devemos conversar a respeito. E o terceiro e último princípio que ele utilizava era o seguinte: a pessoa ou o assunto que nós estamos conversando, se for a respeito de alguém, essa pessoa já sabe? Essa pessoa já foi informada a respeito dessas questões? Porque o maior interessado é a pessoa que está sendo citada, quando a conversa gira em torno de alguém ou de alguma pessoa ou do nome de alguém. Então, queridos, se nós tomarmos esses princípios para a nossa vida,
sem sombra de dúvida, nós aí estaremos livres de muitos problemas. Então, muito cuidado, não se precipite. Se não souber da resposta, se não conseguir identificar qual é o teor daquela pergunta, qual é a intenção daquela pergunta, diga que vai responder depois. Diga que vai trazer uma resposta em seguida, porque aí você vai poder pensar a respeito, analisar bem, para que você não dê uma resposta que vai lhe causar muitos problemas. Então, para perguntas maliciosas, resposta silenciosa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe este dia.